Boa noite, pessoal. Eu sou comentarista Francisco Laércio e depois de muito tempo canal parado, vamos colocar aqui um vídeo falando sobre a primeira rodada, né, da Premier League. Tanta expectativa para ela voltar. E finalmente a Premier voltou, a nossa querida Premier League. E vamos falar do primeiro jogo do Liverpool, né, o atual campeão, time do Arne Slot, que teve algumas perdas, né, o time do Liverpool. Mas principalmente a perda do Alexander-Arnold, que foi para o Real Madrid. Mas o time teve boas contratações, né, que jogaram contra o Bournemouth. Começar o ex-Bournemouth Milos Kerkez, o lateral esquerdo da Hungria. Jogou muito bem no 4-2-3-1 do Arne Slot. O Wirtz também jogou muito bem, também no 4-2-3-1, o meia central. Tabelando às vezes com Gakpo e com Salah. Diante de um Bournemouth que também jogou na formação espelhada, 4-2-3-1. O Bournemouth, ele se desfez completamente do sistema defensivo, né? Perdeu vários jogadores que você está vendo. Perdeu o Kerkez para o Liverpool, perdeu o Zabarny, que logo vai ser anunciado no PSG. Perdeu o Haaland para o Real Madrid. E o goleiro que foi para o Arsenal, o Kepa, né? Aí está agora com o Petrovic, aquele goleiro que foi do Chelsea, estava no Strasbourg. Goleiro de seleção da Sérvia, né, que jogou no futebol norte-americano, no New England Evolution. Então, devido a essas perdas, o Bournemouth não chegou a fazer um jogo frente a frente com o Liverpool, né? O Liverpool foi superior, foi mais time do que o time dos Cherries, né, o time do sul da Inglaterra, um time muito bem treinado pelo Andoni Iraola. Temporada passada ficou em nono, quase garantiu vaga aí numa competição da UEFA, né, uma Conference League. Aí o Liverpool abriu 2-0. O Gakpo fez um dos gols. E o Bournemouth chegou a empate no segundo tempo, né? 2 gols do Semenyo. E o Salah fez um belo gol, bonito gol. Antes o Chiesa tinha feito o terceiro. E o Salah fez o quarto gol, né? O Salah, que temporada passada foi uma temporada excelente. Várias assistências, vários gols. Foi um dos melhores jogadores, né? Muitos comentaristas falaram que se não fosse o PSG ter eliminado precocemente da Champions League para o PSG, ele muito provavelmente seria o melhor jogador do mundo. Ganharia a bola de ouro e até possivelmente, eventualmente, o prêmio The Best, né? Mas é isso, o Liverpool estreou bem, teve um susto. Quando estava 2-0 tomou empate, a defesa bobeou um pouco, o Van Dijk e o Konaté, mas logo em seguida conseguiu fazer 2 gols. E uma boa vitória para o Liverpool. Começou bem o atual campeão, né, da Premier League. Liverpool que semana passada perdeu para o Crystal Palace a final da Community Shield, né? Perdeu nos pênaltis. Mas eu gostei muito da estreia do Kerkez. Se mostrou um lateral que foi muito bem, não só defensivamente como ofensivamente também. O lateral da seleção da Hungria. Eu gostei do Wirtz também, não apareceu muito, mas no segundo tempo ele deu o passe, né, pro gol do Ekitike e pro gol do Gakpo, então valeu bem as suas 2 assistências. O Liverpool ele manteve a base, né, manteve a sua base. O Gravenberch saiu no segundo tempo para entrar o Szoboszlai, fazer dupla de volante com o McAllister, muito bom volante argentino. O Liverpool tem esse time que deve lutar aí com o Manchester City e com o Arsenal por título da Premier League, né? Premier League, vamos agora de agosto até maio de 2026. E para não passar batido, o Frimpong também jogou bem, né? O lateral, o Ala, que era do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, ele também jogou bem. Os 3 reforços, Kerkez, Frimpong e o Wirtz, jogaram muito bem, né? Então foi isso. Agora, saindo agora um pouco do jogo do Liverpool, vamos falar do jogo do City, né? O Manchester City que jogou contra o Wolverhampton. Do Manchester United primeiro. O Manchester United jogou contra o Arsenal e perdeu de 1-0, né? O United perdeu de 1-0 pro time do Arsenal, do time do Arteta. E não estreou muito bem, mas o United, o United eu gostei do futebol do United. Eu acho que não merecia perder, não. Ele jogou até que de igual para igual com o Arsenal, né? O United também teve a estreia dos
3 jogadores que foram contratados, né? O Mbeumo, que era do Brentford, o Šeško, que era do Leipzig, né? O Benjamin Šeško, jogador da seleção da Eslovênia, e também do principal reforço, que foi o Matheus Cunha, do Wolverhampton, né? Ver alguns lances. O United no segundo tempo não jogou muito bem, o Arsenal jogou melhor, né? O Arsenal fez o gol com o zagueiro, o Saliba, que fez o gol de cabeça. Mas no segundo tempo o Arsenal não jogou muito bem, né? O Arsenal deu chance para o Manchester United, deu chance para a equipe do Ruben Amorim. O United jogou no 3 zagueiros, né? No 3-4-2-1. O Šeško entrou no segundo tempo. Mas o United teve várias chances. Teve uma cabeçada do Mbeumo que o Raya foi muito bem, fez uma defesaça, o goleiro espanhol, Davi Raya. E o resultado que eu acho que seria mais justo seria o empate, né? Seria 1-1. Mas o Raya fez uma defesaça e o Arsenal não conseguiu a vitória, né? O Manchester United não conseguiu a vitória sobre o Arsenal. Mas o United, se ele jogar os próximos jogos com essa capacidade, ele pode sim ter uma temporada bem melhor do que a temporada passada, que ele foi o 15º, foi muito mal o time do United. Foi a pior temporada em toda a sua história na Premier League. Mas essa temporada, com os reforços, ele vai ser bem melhor. E de falar do Arsenal, o Arsenal jogou bem no primeiro tempo. No primeiro tempo marcou bem, com o Odegaard, o Saka apareceu bem, pelas pontas, né? Eu gostei do... O Gyökeres eu não gostei muito, não apareceu muito, né? Foi substituído pelo Arteta no segundo tempo para entrar o Havertz. O que veio da Real Sociedad, o Zubimendi, também jogou bem. O Gabriel Magalhães teve uma partida sólida com o Saliba. Thomas Partey também ficou no banco do Arteta, né? Muitos falam que ele deve sair, deve ir para o futebol da Arábia Saudita, para o Al Ittihad, mas o Arsenal foi distinto. No primeiro tempo ele jogou muito bem, no segundo tempo deu espaço para o United. Mas primeira rodada é desse jeito mesmo. Primeira rodada não tem muito que a pessoa analisar de forma mais concreta, não. É apenas a primeira rodada, mas o Arsenal venceu. O United teve grandes chances, mas o Raya estava muito inspirado e conseguiu fechar a meta do gol do Arsenal. Vamos agora falar do City. Manchester City meteu a goleada no Wolverhampton, né? O time do Pep Guardiola. Esse aí, o Haaland, 2 gols. Ele quase nunca passa sem fazer gols, já estreou bem. O Manchester City, que está tendo processo de reformulação, né? Temporada passada foi muito mal o Manchester City, né? O City conseguiu os 4 títulos seguidos da Premier League, mas na temporada passada o time foi mal. Essa temporada ele teve várias contratações, né? O que eu mais gostei foi o Reinders, que veio do Milan, jogou muito. Ele conseguiu articular muito bem a jogada, dar os passos para o Haaland fazer o gol. Ele mesmo fez um gol também, o segundo gol, né? E o Cherki também no segundo tempo entrou bem. O Reinders entra, pela qualidade que o Reinders tem, ele entra para ser titular absoluto. O Cherki, ele pode entrar aos poucos, né? Ele pode encaixar nesse quebra-cabeça do Guardiola. Todos nós sabemos que o Guardiola é um técnico muito flexível, um técnico pragmático quando deve ser, mas um técnico também muito que tem capacidade de adaptar várias escalações, né? Várias formações de acordo com o adversário. Mas contra o Wolverhampton não deu chance nenhuma para o Wolverhampton, né? O City foi soberanamente melhor, né? Eu imaginava uma vitória do City, mas não com essa disparidade tão grande para o Wolves, né? Foi muito fácil o City. O José Sá não estava numa tarde inspirada, parecia que toda bola ele aceitava, né? Enfim, o Reinders já falei que jogou muito. O Ethno Heath também jogou muito bem, né? O lateral ex, o próprio Wolverhampton, um lateral de muita qualidade tática e técnica, habilidoso. É um jogador que realmente encaixou como uma luva no Manchester City. 10 do Mundial, eu gostei muito dele na Copa do Mundo de Clubes, né? Jogou muito bem contra o Al Hilal, contra o Ida Casablanca e contra a Juventus e o Al Ain.
É um lateral que caiu como uma luva. O City precisa de um lateral direito agora, porque o esquerdo, ele já deu muito conta do recado, o argelino Ed Nouri. Então foi assim. E o quarto gol, o City fez com o Shequi, que também é muito bom jogador. O City com esses reforços, o Trafford também, o City contratou do Burnley, né? Talvez o Ederson, não sei se fica, pode estar sondado aí pelo Galatasaray, mas foi uma vitória fácil do City, uma vitória categórica, uma vitória assim que é para o torcedor do City se animar, porque esse time, quando der liga esses dois volantes, quando o Rodri voltar, né, da lesão, que é um dos melhores volantes do mundo, é um time que vai sim brigar pelo título do campeonato inglês. A Champions League talvez não seja um grande candidato, né, porque Copas sempre tem essa imprevisibilidade, né, Copas, tanto a Champions como a FA Cup, como Europa League, né, tem essa imprevisibilidade, mas o City é um dos grandes favoritos, junto com o Liverpool e o Arsenal, a vencer essa Premier League. Bom, agora vamos falar do jogo do Tottenham, né? O Tottenham, que teve a troca do treinador, saiu o Postecoglou. O Tottenham foi contratar o Thomas Frank, do Brentford, né? Um treinador também bem pragmático e bem burocrático, né? O Burnley contratou, você tá vendo aí, o Dubravka, goleiro que era do Newcastle, né? O Burnley é um time bem limitado, né? Eu não boto muita fé no Burnley, não. Dos 3 times que subiram, eu acredito que o Burnley é um dos seríssimos candidatos a ser rebaixado. É um time que tem um futebol feio, o time do Scott Parker, né? Ele jogou com uma linha de 3 zagueiros, jogou com 3 no meio de campo também, né? O Mabry, que era do Birmingham, revelado do Manchester United, Hannibal Mabry, o Jadon Anthony pela esquerda e o Oliver Sonne, o austríaco, pela direita. Jogou no 4-2-3-1, o time dos Clarets, né? Com Josh Cullen, o volante canhoto, e o Josh Laurent, que é o volante que era do Peterborough United, né? Mas o principal destaque é o Kyle Walker, né? Aquele mesmo do Manchester City, multicampeão no City, né? Com passagem pelo Tottenham, pelo Villa, revelado no Sheffield United lá em 2007. Jogador já veterano, que estava emprestado por Milan e agora foi para os Clarets, para o Burnley, mas contra o seu ex-clube também, o Tottenham, ele foi muito mal. O Tottenham, por sua vez, conseguiu desbloquear a defesa do time treinado pelo Scott Parker, e o Richarlison fez 2 gols, muito semelhante ao que ele fez na Copa do Mundo lá contra a Sérvia, né? 2 gols, inclusive um gol de voleio, um golaço do Pombo, né? Um gol de muita qualidade, um gol muito plástico para esse time dos Spurs. O Tottenham conseguiu uma vitória até relativamente fácil, né? Para ser o primeiro jogo do Thomas Frank, eu gostei, né? O Kulusevski jogou bem, o Richarlison foi o principal destaque, né? Só que o Tottenham perdeu o seu grande expoente, digamos assim, que foi o Son, né? Que foi pro futebol dos Estados Unidos, pro Los Angeles FC. Mas contratou o Palhinha, né? Que estava no Bayern de Munique, jogou bem também. O Pedro Porro jogou muito bem também. E o Tottenham fez a lição de casa, né? O Tottenham venceu bem o time do Scott Parker. O Thomas Frank, quando foi preciso fazer alterações, ele fez, né? E o Tottenham é uma equipe que, claro, não vai brigar pelo título, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho para os grandes, né? Vai dar trabalho para o City, para o Arsenal, para o Chelsea, para o próprio Liverpool, que é uma equipe que, se tiver bem encaixada, é uma equipe que é muito difícil de você ganhar, principalmente no seu estádio, no Tottenham Hotspur Stadium, né? Aí no segundo tempo, o Brennan Johnson fez o gol, né? Tocou na saída do Dubravka e deu números finais. Uma boa vitória do Tottenham na estreia do seu novo treinador, o Thomas Frank, né? Agora vamos para o jogo do... Isso aqui não foi um grande jogo, né? A estreia do Esteban pelo Chelsea. Jogo Chelsea Crystal Palace. O Chelsea criou algumas chances. O Esteban, a primeira rodada, ele foi um pouco discreto, né? Que teve mais chances foi o Palmer, teve uma que o Henderson pegou, e o Palace fez um gol, que o árbitro, por seu critério, anulou o gol do Eze, né? O Eze, ele jogou bem, né? Eu gostei do futebol do Eberechi Eze. É um dos jogadores que o Palace manteve, né? Poderia sair, até o Bayern de Munique queria contratar ele na janela, como ele fez temporada retrasada, tirando o Olise do Palácio de Cristal e levando para o Bayern.
Mas o Leeds preferiu ficar no Crystal Palace, né? O Crystal Palace que é um time que eu gosto muito de ver, time campeão da Copa da Inglaterra contra o Manchester City na temporada passada, e semana passada foi campeão da Community Shield, né? Sempre jogando no 3-4-3, já característico do Oliver Glasner, com o Richards, com o zagueiro pela direita, o Lacroix pela esquerda, com o Mark Guerre da seleção inglesa, com os volantes, né? O Wharton e Hugh Hughes, e o Jefferson Lerma, que é o volante central do trio de 3 volantes, e com os atacantes, né? Pela direita o Ismaila Sarr, muito bom, senegalês, ex-Watford. Pela esquerda o Eberetiese, que é o craque do time, o grande articulador do time, o motorzinho realmente desse time. E o centroavante, o Jean-Philippe Mateta, que é um dos melhores centroavantes da Premier League. Ou seja, tudo isso para dizer que o Chelsea encontrou uma verdadeira fortaleza defensiva. E o Chelsea, o atual campeão mundial, nada inspirado, não passou do 0-0 contra o Crystal Palace, né? Mas é muito cedo ainda para dar um diagnóstico assim mais aprofundado. Mas talvez esse Chelsea, quando passar algumas rodadas daqui para dezembro, o time do Maresca vai encaixar, né? Eu gostei do João Pedro. O João Pedro jogou bem, foi muito bem marcado pelo Guerri e pelo Lacroix, mas ele jogou bem. E o Estevam, uma partida discreta, mas é natural, né? Aos poucos ele vai ganhar espaço desse time do Enzo Maresca, né? E ficou assim, um jogo muita expectativa, mas ficou 0-0 o jogo do Chelsea contra o Crystal Palace, né? Aí teve o jogo de sábado, né? O jogo do Aston Villa empatou 0-0. Jogo tinha muita expectativa pro jogo do Villa contra o Newcastle, né? Que é um clássico, um jogo muito tradicional, mas o jogo foi fraco, né? O Everton ontem perdeu para o Leeds na estreia do Grealish. O Leeds voltando à Premier League, Daniel Farke. O Leeds United foi melhor. Também não foi um grande jogo, mas o Leeds conseguiu um pênalti, né? O chute do Gnonto, a bola bateu na mão do Tarkovsky e o árbitro marcou o pênalti. E o Leeds, o time de Yorkshire, conseguiu a vitória. E o Nottingham Forest meteu 3-1. Nottingham Forest é uma equipe que com certeza vai... Claro que não vai repetir a temporada passada, né? Que eles classificaram para a competição europeia. Ficaram muito próximo de ir para a Liga dos Campeões, o time do Forest. Nas últimas rodadas o gás foi se acabando, né? Mas esse time do Nottingham é um time muito bem ajeitado, assim, um time muito bem treinado pelo Nuno Espírito Santo. Também joga no 4-2-3-1, uma dupla de zaga muito boa com o Murilo, o brasileiro, um dos melhores zagueiros da Premier League, e o Milenkovic, o sérvio. Os laterais são bons também, sabem apoiar no momento certo. O Aina, o nigeriano Aina, e o Neck Williams, que era da base do Liverpool galês, pela esquerda. Os dois volantes são bons também, o Sangaré, que é a seleção marfinense, e o Javier Elliott, né? Ou melhor, Javier Anderson, que é o volante canhoto da seleção da Escócia. E tem o Nicolas Domingos também, que pode fazer a função, né? Um jogador argentino que era do Bolonha, pode fazer a mesma função do Elliott. Tem o Ryan Yates também, que é muito bom jogador, que é capitão do time, né? Jogava bem desde a temporada que ele jogava no Blackpool, temporada 17 e 18. E dos 3 meias atacantes, ele perdeu um destaque, que foi o Anthony Elanga, que foi para o Newcastle. Mas ele contratou o Ndoye da Atalanta, que mais ou menos faz a mesma função, né? Da Atalanta não, do Bolonha, perdão. E pela esquerda, o Hudson Odoi, também muito bom jogador da base do Chelsea, né? E o centroavante, o Gibbs White, principal jogador, né? O 4-2-3-1 meia central, que quase foi para o Tottenham, mas preferiu ficar no Nottingham Forest. Um jogador essencial, foi um dos pilares do time do Forest na temporada passada. E o centroavante, Chris Wood, centroavante neozelandês, o fazedor de gols, né? Chris Wood, impressionante como ele faz gol. Classificou a seleção da Nova Zelândia para a Copa do ano que vem, no México, Estados Unidos e Canadá, né? Ou seja, o time do Nottingham Forest é um time assim que deve ir até bem na Europa League e deve ficar na metade da tabela, né? 18º, 9º, mais ou menos. E o Brentford, por sua vez, o time enfraqueceu muito, o time do Brentford. O Thomas Frank foi para o Tottenham, o treinador. Confesso que eu não conheço o novo treinador do Brentford, que era o treinador de bolas paradas, né? O Keith Anderson, né? O treinador dos Bees, né?
Teve algumas perdas, o Flecken foi pro futebol alemão, foi pro Bayer Leverkusen, o goleiro, que era muito bom goleiro que eu gostava, né? A zaga não é muito boa, a zaga do Brentford, com o jamaicano Pinnock e o Van der Berg, né, que é belga. Os laterais também não gosto muito, o lateral esquerdo, o Kate Henry, um lateral extremamente limitado, o direito também não é muito bom, o Rasmussen, né, Roslev Rasmussen, jogador da seleção da Islândia. E o Brentford perdeu o principal jogador, né? Foi o Mbeumo, que foi para o Manchester United. Tem o Damsgaard, que é muito bom articulador, o meia da seleção da Dinamarca, mas teve uma contratação boa aí para os torcedores do Bis, né? Contratou o Henderson, aquele mesmo revelado no Liverpool, que jogou muito no Liverpool, né? Tava no Ajax, teve uma passagem também pelo Al Ahly da Arábia Saudita, agora voltando à Premier League. Claro, um jogador já veterano, um jogador já muito experiente, muito rodado de Premier League, mas deve sim agregar esse time do Brentford, né? Que teve algumas perdas, mas contratou também alguns jogadores, né? O Issa ainda ficou, jogador do Congo, né? Newcastle está querendo contratar, mas por enquanto ele não saiu do time do Brentford, né? Mas a janela se fecha dia 30 desse mês. Talvez ele possa sair, aí sim pode ser um desfalque para esse time do Brentford. Mas é um time realmente limitado, né? É um time que talvez ele, pela primeira vez, o Brentford não possa ficar na metade da tabela e sim brigar para cair, né? Com o West Ham, que está muito mal. O West Ham, um time jogou muito mal contra o Sunderland. O Sunderland estreou bem. Depois de 8 anos, o Sunderland venceu por 3-0 na sua estreia. Depois de 8 anos ausente da Premier League, o time venceu por 3-0 o West Ham do Graham Potter, né? O time do Sunderland. E o West Ham, Sunderland e o Brentford são times limitados, né? Que tem que abrir o olho, que pode ser que eles briguem para não ser contra o rebaixamento até as últimas rodadas, viu? Porque são times realmente limitados, são times que tem que abrir o olho. E o Sunderland, por sua vez, eu gostei muito, né? O Sunderland contratou alguns jogadores, o time do Reg Lebris, Mayenda, que foi o artilheiro do time na Championship temporada passada, fez o gol. O zagueiro Bala também fez gol. O Zidor fez o gol, né? E o time perdeu o principal jogador, né? O Sunderland perdeu o Job Bellingham, que foi para o Borussia Dortmund, né? Foi um jogador que colaborou diretamente no acesso do time para a Premier League, né? O time dos Black Cats, o time de Stadium of Light, né? O técnico, o Reg Lebris, ele não é um técnico muito conhecido, né? E claro, contratou principalmente o Xhaka, né? O Xhaka, que era do Bayer Leverkusen, jogador experiente, seleção da Suíça, né? Muito tempo também no Arsenal, vai agregar muito a esse time. Talvez o Sunderland ele consiga se livrar do rebaixamento. A briga dos times que vieram da Championship é para não cair, né? E o Sunderland e o Leeds, eu tenho mais expectativa. Agora, o Burnley realmente é um time muito limitado. O Burnley é um time que eu já poderia... O campeonato está começando agora, mas eu apostaria todas as minhas fichas que o Burnley, ele vai cair, que é um time muito limitado, muito pragmático. E o Xhaka, ele dominou o meio de campo contra o West Ham, né? O West Ham do Graham Potter não viu a cor da bola. E o Sunderland conseguiu essa vitória depois de tanto tempo, né? Chegou a cair para a terceira divisão em 2019. Ficou 3 anos na terceira divisão e 4 anos na segunda, né? Depois de tanto tempo, um time tão tradicional, o Sunderland, né? O time do Stadium of Light, um time tão charmoso, um time querido, que tem até... foi tema de filme na Netflix, né? Sunderland até morrer, quando o time foi rebaixado. O time desse aí, do Reg Lebris. Muitas pessoas falam que não conhece muito, mas quem assiste Championship conhece o Reg Lebris, desde os tempos que ele treinava o Coventry City, né? Ele quase subiu com o Coventry para os playoffs, né? E tá a sua terceira temporada no time do Sunderland. É um técnico que nem o Sean Dyche dos tempos de Burnley e de Everton, né? Um técnico pragmático, mas se o time tiver peças boas no elenco, ele pode sim tanto classificar o time para a Premier League, e quando tiver na Premier, ele pode
evitar o rebaixamento, né? O técnico Regis Lebris. Bom, acho que é só isso mesmo que eu tenho que falar. Belíssimo estádio do Stadium of Light. Esse foi um resumão da Premier League. Lembrando que semana que vem nós estaremos de volta comentando a segunda rodada do maior campeonato de clubes do mundo, da Premier League. E você é nosso convidado a assistir, né, com o Francisco Laércio, os comentários dos jogos dos times do Big Six, mas também times modestos que subiram agora e vão brigar para não cair, né? Então semana que vem estaremos de volta. Essa foi a primeira rodada, alguns jogos chatos, né, que nem o jogo do Aston Villa e Newcastle, o jogo do Chelsea também não foi bom contra o Palace, foi um jogo fraco contra o Crystal Palace no duelo londrino, mas os outros jogos foram muito bons, né? O City foi bom, o do Manchester United foi de razoável para bom contra o Arsenal, né? O do Tottenham também foi bom contra o Burnley, 3-0. Enfim, a Premier League, o melhor campeonato do mundo. Lembrando que foi a primeira rodada, vamos juntos até maio de 2026, que termina o campeonato inglês. Vamos fazer também comentários da Champions League no mês que vem, na fase de liga, sorteio e tudo. E está começando agora, né, os grandes campeonatos, né, as grandes ligas do futebol mundial. E você, no canal do Francisco Laércio, vai ficar completamente por dentro de tudo que acontece no campeonato inglês, na Premier League, também Bundesliga, também La Liga, né, com Real, Barça e Atlético, na Champions, na Europa League, e entre outros, né? Vamos encerrar aqui o vídeo e muito obrigado a você que acompanhou o canal aqui do Francisco Laércio, falando comentários sobre a primeira rodada da Premier League, né? Forte abraço e semana que vem nós estaremos de volta. Tchau.